Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Segunda aula da semana, aula de número 25, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Hoje usaremos o nosso livro de atividades. Nas páginas 24 e 25, continuaremos falando do adjunto adverbial, pontuação, o quanto é importante a pontuação, a vírgula no adjunto adverbial. Correção, livro didático, visto 10, páginas 51 a 55. Vamos lá? Vamos para a nossa mensagem do dia. Quando você estiver finalizando uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada. Olhe para ela como ponto de partida para a sua próxima conquista. Queira sempre mais. Para quê? Para você não estagnar, ou seja, parar no tempo. Procure sempre o melhor para você. Conquistou aquilo que almejava? Vá mais à frente, que você pode conquistar muito mais coisas de maneira positiva para a sua vida. Sempre e sempre. Meus queridos, iniciaremos hoje a nossa aula usando o livro de atividades na página 24 e 25. Faremos primeiramente a nossa atividade, porque nós já vimos o adjunto adverbial, o quesito pontuação, 2 aulas, essa nossa a terceira aula, nossa continuação 2, porque tivemos a aula de adjunto adverbial, depois a continuação 1 e a continuação 2, para finalizar o nosso livro de atividades em relação ao adjunto adverbial. Vamos fazer a atividade, em seguida vocês irão rever, se houver alguma dúvida, vão rever o vídeo sobre adjunto adverbial e depois fazer a correção do livro didático. Vamos lá? Vamos lá, meus queridos, continuação da nossa atividade sobre os adjuntos adverbiais em relação à vírgula. Bom, na nossa última aula, nós paramos aí na questão 11, que dizia: escreva para as alternativas a seguir um período para cada posição do adjunto adverbial. No início, no meio e no fim, atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Então, nós estamos aqui na letra C, que diz: durante o dia, visitamos os pontos turísticos da cidade. Então, adjunta de nominal, durante o dia, você vai colocar no início, lembrando que o uso da vírgula é obrigatório, no meio também obrigatório o uso da vírgula, e no final não se usa vírgula. Então, você vai escrever 3 frases, 3 orações com essa oração principal. Aí você vai dividir e colocar o adjunto adverbial no início, depois no meio e depois no final, observando o uso ou não obrigatório da vírgula. Próximo. Letra C, naquela tarde, fui ao mercado comprar suprimentos. Então, também vai pegar o naquela tarde, que é o adjunto adverbial, colocar ele no início, no meio e no fim. Vamos lá para a letra E. Pouco depois, ele visitou a menina. Então, você também vai pegar o pouco depois, colocar no início, no meio e no fim. Vamos lá. Questão de número 12. Os períodos a seguir estão corretos quanto à utilização da vírgula? Justifique sua resposta. Então, você vai me dizer se está ou não corretos da letra A até a letra F o uso da vírgula. Você vai justificar dizendo, um exemplo, aqui nessa primeira diz: atualmente é grande o número de pessoas que utilizam aplicativos de transporte. Então, nessa primeira você vai dizer que sim. Por quê? Porque está correto aqui o atualmente, que é o adjunto adverbial, e tem uma vírgula. Porque está separando aí o adjunto adverbial e está no início da oração. E no início da oração a vírgula é, muito bem, obrigatória, entenderam? Assim, você irá fazer B da letra C, da letra D, letra E e letra F. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Leia os períodos a seguir e utilize a vírgula para separar os adjuntos adverbiais.
Em seguida, reescreva os períodos colocando o adjunto adverbial em outras duas posições no período, ou seja, você vai reescrever essa oração primeiro, você vai utilizar aí, escrever de duas formas, você vai colocar o adjunto adverbial no meio ou no fim da oração, dependendo aonde ele se localiza. Exemplo, letra A. O gerente, com muitos detalhes, explicou os funcionários o plano da venda da loja. Então, primeiramente, você vai observar essa oração, você vai pôr vírgula onde você julgar necessário, preste atenção nas regras, e depois você vai reescrever essa oração mudando a posição do adjunto adverbial. Então, senhores, você já fez praticamente isso na questão anterior, lembra? Então, agora você vai... A única diferença é que você irá escrever somente duas vezes, mudando a posição, e vai acrescentar vírgula aí da letra A, na letra B. Vamos para a próxima página. Temos aqui ainda a letra C, letra D, letra E e a letra F. Não esqueça. Vai olhar, colocar a vírgula onde você julgar necessário, segundo as regras do uso da vírgula no adjunto, e depois vai reescrever de duas outras formas, pegando o adjunto nominal ou adverbial e colocando ali ou no início ou no meio do fim. Vamos lá? 14. Leia os períodos a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Nós temos aqui, primeiro trecho, haverá em todo o território nacional vacinação contra a gripe H1N1. 2. Todos sabiam que, naquele momento, era melhor ir embora. Trecho 3. Em conjunto, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 6 alternativas, 6 parênteses para você colocar. Só uma dica, nós temos três alternativas falsas e o restante todos são verdadeiros. Então, analisem. Vamos lá. Última questão, questão 15, sobre esse assunto. Assinale as alternativas em que a vírgula foi empregada adequadamente. Nós temos 4 alternativas em que a vírgula foi usada de maneira adequada, de maneira correta. Analise todas as alternativas e me diga quais são as 4 que estão assinaladas de maneira correta. Vamos lá praticar. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando a ideia de tempo, lugar, modo, causa e finalidade. O adjunto adverbial é um termo que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou o advérbio. Observe as frases abaixo. Eles se respeitam muito. O seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Se você observar nesses 3 casos, a palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, ele está intensificando a forma verbal, respeito, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo, interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, o muito está intensificando o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Então, veja os exemplos abaixo. Outros exemplos para vocês assimilarem melhor. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã está indicando o tempo. De bicicleta está indicando o meio, realmente um meio de transporte que ele irá usar. E aquela velha praça indica lugar. Então, você está vendo aí que o adjunto adverbial, ele, apesar de ser um termo acessório, se ele for retirado da oração, ele vai causar um prejuízo. Porque se eu disser, eles se respeitam, ok. Mas no momento que eu digo, eles se respeitam muito,
eu estou intensificando aí a forma verbal. Então, eu estou enfatizando o quão ele é respeitado. É importante que você verifique o contexto no qual o adjunto adverbial está sendo inserido, para que não haja dúvidas quanto à classificação desse adjunto. Exemplo, estou morrendo de fome. Observe que de fome é a causa pela qual estou morrendo, mas pode ser confundido com o modo pelo qual estou morrendo. Trata-se de um adjunto adverbial de causa e não de modo. Um exemplo, vamos trocar isso daí por um adjunto adverbial de modo. Estou morrendo calmamente. Todos os adjuntos adverbiais, a maioria deles, na questão do modo, eles são terminados em mente. Então, se eu dissesse calmamente, aí sim, seria um adjunto adverbial de modo. Bom, agora observe estes exemplos. Hoje, fui de ônibus para minha casa. Vemos que hoje é um indicativo de tempo. De ônibus, um indicativo de meio. Realmente, esse meio, gente, é um meio de transporte. O meio que fui e minha casa é indicativo de lugar. Então, portanto, podemos dizer que hoje é um adjunto adverbial de tempo. Ônibus, um adjunto adverbial de meio. E minha casa é um adjunto adverbial de lugar. Iniciaremos dizendo que o adjunto adverbial deslocado para o início do período, a vírgula é obrigatória, ou seja, se ele vier no início da oração, a vírgula será obrigatória. Não esqueça que nós estamos falando da pontuação. A pontuação quer dizer o uso da vírgula no caso dos adjuntos adverbiais. Gente, por que deslocados? Por quê? Qual é a estrutura base da oração? Sujeito, que mais? Predicado e complemento. No caso, o adjunto adverbial seria um complemento da minha frase. Então, ele foi deslocado, ou seja, ele veio para frente da minha oração, mudando aí o posicionamento. Ficou, no caso, aqui está. Primeiro, o complemento, depois o sujeito e depois o predicado. Por isso que está deslocado. Então, o seu uso é obrigatório. Depois, um outro exemplo de adjunto adverbial intercalado. Vírgula também é obrigatória. Percebam que o adjunto adverbial na sala, que é um adjunto adverbial de lugar, está no meio da oração. Então, nesse caso, é obrigatório o uso da vírgula. Exemplo. Vamos ler o primeiro exemplo? Na sala, vírgula, os alunos aguardavam o professor. Não esqueçam, no início, vírgula obrigatória. Exemplo 2, do adjunto intercalado, vírgula obrigatória. Os alunos, na sala, aguardavam o professor. Percebam aí que está no meio da oração. Os alunos aguardavam na sala o professor. Nas duas orações, a vírgula está no meio, tornando-se obrigatória. Terceiro, adjunto adverbial no final do período, vírgula facultativa. Aqui, no caso, se nós formos analisar a gramática normativa, essa seria, no caso, a estrutura certa. Primeiro o sujeito, depois o predicado, e no final o complemento, que seria aí o adjunto adverbial. Então, os alunos aguardavam o professor na sala, ou os alunos aguardavam o professor na sala. Gente, em algumas gramáticas reflexivas, se diz que o uso da vírgula no final do período, ou seja, no final da oração, não se usa a vírgula. Isso na gramática reflexiva. Já na gramática normativa, disse que a vírgula é facultativa, mas vai variar muito de gramática para gramática, mas vamos ficar assim. Nós vamos colocar que no final da oração não se usa a vírgula, vamos utilizar sempre o segundo exemplo, que é a maneira tradicional de se usar a vírgula. Vamos lá perceber? Aqui eu destaquei cada um dos termos para a gente perceber como ele é destacado adjunto nas orações.
Adjunto adverbial deslocado para início do período. Vírgula obrigatória, eu já sei aqui que está no início, então deslocou-se para frente o adjunto adverbial na sala e a vírgula será obrigatória. Já no segundo exemplo, que será adjunto adverbial intercalando vírgula obrigatória, eu tenho destacado aqui, ó, na sala. Se vocês perceberem no slide anterior, eu não destaquei, mas nesse aqui eu destaquei para os senhores anotarem essas observações e colocarem até no seu caderno de adjunto adverbial pontuação. Regras da pontuação do adjunto adverbial. Localização, regra e exemplo. Vamos lá. Primeiramente, senhores, têm que saber o que é o adjunto adverbial dentro da oração para poder fazer essa análise. No início da oração, vírgula obrigatória. Exemplo, à noite, ela leu o livro. Adjunto adverbial no início da oração, chamamos também de adjunto adverbial deslocado. Lembram lá do slide? Deslocado por quê? Porque a estrutura, como eu já falei para os senhores, é sujeito, predicado e complemento. No caso, adjunto adverbial será o complemento e aqui ele está deslocado para o início da oração. No meio da oração, vírgula obrigatória. Ela, vírgula, à noite, vírgula, leu o livro. Então, quando o adjunto estiver no meio da oração, a vírgula também será obrigatória. No final da oração, não se usa vírgula. Lembra que lá no vídeo nós vimos que em algumas gramáticas, quando o adjunto adverbial vem no final da oração, a vírgula será facultativa. No caso do nosso livro, nós vamos para essa parte de não se usa vírgula. Então, porque, como eu disse, há divergências de gramáticas, mas vamos nos basear na nossa gramática, que é uma gramática nova. Então, vamos a essa nova regra gramatical, que no final da oração, referente à pontuação do adjunto adverbial, não se usa vírgula. Exemplo, ela leu o livro à noite. Repare que não há vírgula, então nós não iremos usar a vírgula. Eu só coloquei lá no vídeo para vocês, facultativas, para vocês verem que algumas gramáticas há divergência, mas como a nossa gramática é uma gramática nova, nós vamos usar essa teoria de não se usar vírgula. Vamos para a próxima. Veja outro exemplo. O motorista dirigiu o veículo com atenção. Percebam que o adjunto adverbial aqui, com atenção, está onde? No final da oração e não se usou vírgula. Com atenção, o motorista dirigiu o veículo. Adjunto adverbial no início da oração, vírgula obrigatória. O motorista, com atenção, dirigiu o veículo. Com atenção, o adjunto adverbial está no meio da oração, no meio, vírgula, obrigatória. Nós temos aqui uma regrinha bastante importante. Se o adjunto adverbial for de curta extensão, ou seja, uma só palavra, a vírgula é facultativa. Facultativa quer dizer que a vírgula será opcional. Ou você coloca a vírgula ou você não coloca. As duas maneiras estarão corretas. Exemplo, ontem Carlos comprou 3 livros. Percebam aqui o adjunto adverbial, ele só tem uma palavrinha diferente do nosso exemplo acima, que tinham 2 palavras aqui à noite. 2 palavras e aqui ontem só uma palavra. Então, a vírgula será facultativa. Outro exemplo com a vírgula. Ontem, vírgula, Carlos comprou 3 livros. Gente, as duas maneiras estão corretas quando for palavra de curta extensão, ou seja, uma palavrinha só. Vamos lá agora praticar o nosso livro de atividades. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas,
foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Vamos lá, meus queridos, para a correção do nosso visto de número 10. Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Nós conversamos sobre a crônica, conversamos sobre a literatura, que é a arte de escrever. A crônica já é um gênero textual que vai trazer uma veracidade a respeito do narrador. O cronista, vem nos mostrar o mundo de uma maneira simples e na visão dele. Bom, começando aí pela página 51, a literatura é uma festa, pois ao induzir a reflexão do sujeito sobre si mesmo e sobre o mundo, promove a afirmação do eu e o encontro do eu com o outro, com a alteridade. Vamos lá para a próxima página. Na página 52, nós temos o Diário da Crônica e da Notícia, que vinha falando sobre Carlos Drummond de Andrade, vinha trazendo algumas informações sobre esse escritor, Palavra do Leitor, algumas reportagens, vinha falando também do Moacir Scliar, aí pedia que leia uma notícia publicada e descubra que história está pedindo para ser contada, comente seu palpite com um colega. Aqui pedia para você comentar alguma coisa sobre um pedacinho de uma notícia que você viu e gostou. Vamos para a próxima página. Página de número 53. Nesta página vinha: pesquisador implanta chip de identidade. Bom, vinha trazendo aqui na parte de tecnologia, na parte de uma matéria da Folha, dizendo que o pesquisador implanta chip de identidade. Vocês com certeza já fizeram a leitura de toda essa matéria para poder responder à página, que diz o seguinte: que história se esconde na notícia pesquisador implanta chip de identidade está pedindo para ser contada? Bom, esse aqui é uma pergunta pessoal, então a sua resposta é válida. Aproveite e coloque linhas aqui, pode ser com uma régua mesmo, para não precisar colocar no caderno. Então, responda: que história se esconde na notícia pesquisador implanta chip de identidade e está pedindo para ser contada? Aí nós sabemos que é uma história sobre o qual um pesquisador coloca um chip sobre a sua pele. Próxima página. Página de número 54. Vamos lá para a página de número 54. Que nós vimos a crônica. O jogo entre fato, noticiado e ficção pode ser bem observado na crônica A Vida no Chip. Moacir Scliar encontra inspiração na notícia para criar uma nova história que completa ou amplia a história real. Como um chip pode mudar a vida de um cientista? Então, nós fizemos a leitura da crônica A Vida no Chip. Vocês com certeza fizeram a leitura, que vai da página 54 até a página 55, aonde virão aí as perguntas. Fala um pouquinho da vida do Moacir James Scliar. Depois de falar um pouco sobre a vida dele, e finaliza a crônica. A pergunta:
O texto A Vida no Chip de Moacir Clear é uma narrativa ficcional inspirada em uma notícia em um fato real. Por quê? Porque essa crônica foi baseada na crônica da página 53. Pesquisador implanta chip de identidade. Então, essa crônica foi baseada na notícia da página 53. Segunda questão. Quanto ao propósito comunicativo, o texto A Vida no Chip pretende pronunciar entretenimento, levando à reflexão sobre a condição humana. Por quê? Porque no nosso texto, na nossa crônica de Moacir Clear, A Vida no Chip, fala sobre um cientista que dedicou sua vida para a pesquisa e no final ele acaba sendo ali, tendo que escolher entre a sua esposa, sua vida amorosa, e o chip que ele implantou, que estava registrado tudo da sua vida. Questão de número 3. As crônicas fazem pensar sobre a vida e sobre o mundo a partir de eventos cotidianos. A crônica de Moacir Clear tem, no próprio título, um ponto de vista sobre a tecnologia em nossas vidas. Assinale a alternativa que contém esse ponto de vista. Então, a alternativa correta, a tecnologia está dominando as pessoas, porque a partir do momento que ele optou por deixar o chip em sua pele, isso no caso do pesquisador, perdeu ali o seu casamento, o amor da sua vida pela tecnologia. Vamos lá para a quarta questão. Todo texto se envolve em torno de um tema, um tópico, uma ideia central. Essa unidade é como um fio que traz a articulação entre as partes do texto. Em seu percurso, o tema se desenvolve e progride, apresentando novidades para o leitor. Letra A. Qual é o tema da crônica? Comente com os colegas sua conclusão. Essa é uma resposta pessoal, mas podemos adiantar qual é o tema da crônica sobre a tecnologia e as pessoas, correto? Tema e explique o porquê você acha que esse seria o tema, ou no seu ver, esse é o tema da crônica.